vez o Nubank está roubando o meu dinheiro. Eu tenho aqui R$ 1.106, mas se eu venho aqui em resgatar e coloco resgatar tudo, eu só consigo resgatar R$ 1.103. Tem aqui R$ 3 a menos do que realmente eu tenho dentro da minha caixinha. O que está acontecendo? Eu ainda recebi essa notificação dizendo que o Nubank foi encerrado e que eu vou ter que solicitar o meu dinheiro para o FGC. O Nubank está usando o meu dinheiro para pagar as dívidas. O que está acontecendo? Galerinha, o que está acontecendo com o Nubank? Toda essa especulação de que o Nubank ele vai fechar, de que ele não está conseguindo pagar suas contas, o dinheiro sendo descontado da sua caixinha, da sua conta. Parece que o negócio está dando ruim, mas nesse vídeo aqui eu quero te explicar tudo para que você fique tranquilo e consiga guardar o seu dinheiro de uma forma muito mais tranquilo. Aqui o investidor sem neura é justamente para a gente conseguir investir o nosso dinheiro sem neura, com tranquilidade e fazer com que ele renda o máximo possível para que a gente viva uma vida em paz. E bom, a primeira coisa que você tem que entender e que talvez seja a maior dúvida é por que você não consegue resgatar todo o seu dinheiro que está dentro da sua caixinha. Então olha só como eu já te mostrei, se você tiver aqui, por exemplo, um valor e vier em resgatar e colocar resgatar tudo, você não vai conseguir resgatar todo o valor que aparece lá no seu saldo, né, como total bruto. Você só vai conseguir resgatar o que está ali embaixo escrito em roxinho, escrito total líquido. É esse o valor que você pode resgatar. Isso acontece muito por um simples motivo. Se você vier aqui embaixo em investimentos nessa caixinha, aqui nessa parte está dizendo que o seu investimento é de resgate imediato e você tocar aqui, você consegue ver exatamente tudo que está acontecendo aqui dentro. Você tem aqui o seu valor aplicado, que é exatamente o valor que você colocou dentro da caixinha. Você tem ali o valor de valorização, então quanto que você ganhou a partir do momento em que o seu dinheiro começou a render dentro da caixinha. E até se você tocar aqui nessa interrogação, vai estar escrito aqui, ó, é a diferença entre o total bruto e o valor que você aplicou. E no fim ele vai te mostrar ali o total bruto, né? Justamente a soma do valor aplicado com a valorização. E depois você tem ali os impostos no resgate. Então, esses impostos aí, que é o dinheiro que você tem que pagar para o governo, é exatamente o que está sendo descontado na sua conta. Não é o Nubank que está pegando o seu dinheiro. Quem está pegando aqui são os impostos. Então, nesse meu caso aqui, eu estou pagando ali R$ 2,93 de impostos, que dá o meu total líquido ali de R$ 1.103, que é justamente o que a gente consegue aqui no momento que a gente faz o resgate da nossa caixinha. Então pense que não é o Nubank que está te roubando. Quem está tirando o seu dinheiro, na verdade, são os impostos que a gente está tendo que pagar. Só para ficar claro, os dois impostos são aqui o imposto de renda e a gente também tem o imposto sobre operações financeiras. Cada um tem sua tabelinha específica. Então, o imposto de renda você vai ter que pagar aqui de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro lá dentro, né? Então, ele começa aqui te cobrando 22,5% e ele pode ser reduzido aqui até 15% sobre o valor de valorização que você tem dentro da sua caixinha. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou te mostrando aqui da minha própria caixinha, é esse valor verdinho ali que está ali em R$ 4,12. Esse valor que vai ter incidência aqui desse imposto que começa aqui com 22,5% e chega aqui a 15%, dependendo do tempo que você deixa, né? Nos primeiros 6 meses você vai pagar aqui o máximo possível e se você deixar o seu investimento lá paradinho, bonitinho, por mais de 2 anos, você vai pagar aqui o mínimo. E também tem aqui o nosso imposto sobre operações financeiras, que é batizado ali de IOF, em que você vai ter que pagar aqui pelos primeiros 30 dias. Então, no primeiro dia, você vai ter que pagar uma alíquota altíssima aqui de 96%, sendo que conforme for passando o tempo, você vai tendo que pagar aqui menos, né? Então, no 10º dia, você já está pagando aqui 66%, do 20º dia, se você deixar ali por 20 dias, você já paga aqui 33%, e se você conseguir deixar ali por mais de um mês, ou seja, 30 dias, você já vai estar pagando aqui 0. Então, no caso do IOF, você consegue zerar sem nenhum problema. Você consegue fazer com que você fique isento desse tipo de imposto. E a gente consegue ver exatamente o quanto que a gente está pagando em cada um desses impostos também aqui dentro da caixinha do Nubank. Se eu tocar aqui em impostos no resgate, eu consigo ver aqui, ó, que o meu imposto de renda está me cobrando ali
34 centavos, enquanto que o IOF ele tá me cobrando aqui 2,59, muito porque essa caixinha eu criei ela aqui há menos de um mês. E uma outra grande dúvida que muitas pessoas vêm me perguntar é justamente sobre a caixinha não estar rendendo. Então, olha só, perceba que ali em cima na própria caixinha ela está me mostrando que o meu rendimento nos últimos 12 meses foi de 15,98 reais. Só que a minha valorização foi de 4,12 reais. Perceba que ele está muito menos, né? Como se eu tivesse perdido aqui 11 reais de rendimento. E daí, será que esse rendimento, o Nubank, ele está roubando de mim? Olha só, vamos ver o que aconteceu exatamente com essa caixinha e que pode estar acontecendo com você, que você não está vendo ali todo dia o seu dinheiro rendendo na caixinha. Eu vou voltar aqui para a parte da home da caixinha, né, digamos assim, e se eu descer aqui, eu consigo ver o histórico tanto de aplicações de dinheiro quanto de resgate. Então você pode ver que se eu descer aqui, ó, e vir em ver mais, eu posso ver que eu tive uma aplicação da minha caixinha de R$ 8.500, mas que eu fiz vários resgates. Então olha só, eu tive resgate de R$ 300, de R$ 1.500, de mais R$ 1.000, de mais R$ 2.000, enquanto que no final o que sobrou dentro da minha caixinha aqui foi justamente esse valor aqui de R$ 1.106. E a partir disso, o meu rendimento ele acabou sendo picotado. E isso acontece muito porque a caixinha ela funciona da seguinte maneira. Olha só, se eu tiver aqui, por exemplo, R$ 1.000 dentro da minha caixinha, e então eu fazer uma retirada de R$ 300, o meu rendimento ele será aqui apenas sobre os R$ 700 que estão lá dentro da caixinha nesse exato momento. Então, por exemplo, se você colocou dinheiro na sua caixinha e tirou ali algum valor, no próximo dia útil em que ele vai contabilizar o seu rendimento, você vai ter o rendimento apenas aqui sobre os R$ 700. Se você depois, então, pegar esses R$ 700 que está lá e retirar mais 200, no próximo dia útil, ele vai render apenas sobre os R$ 500. Então pense que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro lá dentro da caixinha, menos imposto você paga e mais o seu dinheiro ele começa a render ao longo do tempo. Então não tem nada que o Nubank ele está roubando o seu dinheiro, ele está roubando o seu rendimento. É só a forma com que a caixinha ela funciona, que ela rende sempre sobre o valor que está lá dentro e você ainda tem que pagar ali os impostos que, infelizmente, a gente não tem como fugir. Você não precisa se preocupar que o imposto ele já é retido na fonte, né? Então ele já não permite que você faça o saque sem pagar os impostos e você pode ali resgatar o seu dinheiro tranquilamente. É só você pensar que aqueles descontos eles já estão sendo calculados ali pelo próprio aplicativo do Nubank. Agora, se você vier me perguntar, o Nubank ele é realmente seguro? O Nubank ele vai ter algum problema de você colocar o seu dinheiro e não conseguir realmente resgatar ele? E para isso, a gente pode entrar aqui no próprio Google e perguntar aqui sobre índice de Basileia do Nubank, né? E no caso, eu até coloquei aqui 2026, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Fazendo aqui a pesquisa, a gente vai encontrar aqui algumas informações e eu vou entrar nesse site aqui do Banco Data. Aqui no site, ele indica que o índice de Basileia do Nubank, ele está em 15,8%. E o que isso significa? Sempre que você coloca dinheiro dentro do banco, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar o seu dinheiro, mas ele vai utilizar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. Porque, na verdade, é assim que o banco ganha dinheiro. Ele empresta o dinheiro para outras pessoas e essas pessoas pagam juros para eles e então ele faz esse dinheiro rodar. O índice de Basileia, ele basicamente indica que além do dinheiro que ele emprestou para outras pessoas, ele ainda tem em caixa ali 15,8% do total de dinheiro que tem em todas as contas dentro do Nubank. E isso, se a gente entrar aqui num comparativo com outros bancos, né? Então eu estou até aqui no site do Investidor 10, em que eu consigo ver a média do setor, né? Então você consegue ver que a média aqui do setor, ela sempre varia entre 16% e 14%, né? Então conforme a gente for passando aqui, ó, a gente consegue ver, ó, 15%, 15,22%, 14,97%, chegou aqui num pico de 15,83%. Então o Nubank ele está aqui nessa média que os outros bancos fazem, como por exemplo o Banco do Brasil, a gente tem aqui também Banco Bradesco, tem
o Banco Itaú, né, que são bancões, mas perceba que o Nubank, ele tá nessa média, que é justamente uma média de segurança, assim como grandes bancos. E além disso, a gente também tem um outro índice aqui chamado índice de imobilização, que é justamente o quanto que esse dinheiro que o Nubank ele tem guardado e que ele ainda pode utilizar a qualquer momento. Ou seja, aquele dinheiro que ele está guardado, ele pode te devolver sem problema nenhum, porque aquele dinheiro ele está disponível para ele. Então o índice aqui que ele não conseguiria devolver para você está em 2,6%, ou seja, é baixíssimo. Só para você ter uma ideia, a gente descendo aqui mesmo, a gente vê que o índice mínimo exigido pelo Banco Central aqui é de 11% no Basileia, então ali com 15,8% do Nubank ele está bem acima do mínimo, enquanto que o índice máximo tolerado de imobilização é de 50%. O Nubank está com 2%, então assim, é bem menos. Então perceba que o banco ele tem esse dinheiro, ele tem esse capital para te devolver sempre que precisa. E além disso, uma outra informação bem importante é que a gente consegue ver aqui, por exemplo, que ele está tendo lucro aqui ao longo dos anos, né? Então ele teve prejuízos aqui em 2020 e 2021, mas a partir de 2022, o Nubank ele está com bastante lucro. Ele teve lucro aqui de 1,1 bilhão, depois 4,7 bilhões, depois aqui 6,6 bilhões em 2024. Então é um banco que ano após ano ele vem trazendo lucros aqui cada vez maiores. Essa imagem aqui até mostra mais recente, né? Aquela outra era até 2024, mas essa aqui mostra o lucro por trimestre, sendo que começa aqui no segundo trimestre de 2024. Então perceba que além de ser constante aqui a cada trimestre ter o lucro, o Nubank ter um lucro, ele também está chegando aqui a valores bem maiores do que dos trimestres anteriores. Então, basicamente, vendo esse vídeo, você entende que o dinheiro que ele está sendo descontado não é exatamente porque o Nubank está retendo o seu dinheiro, é muito porque você está tendo que pagar ali os impostos e também tem toda a questão do rendimento ele ser variável de acordo com o dinheiro que você tem lá dentro, e você entende ali que o Nubank ele é uma instituição que gera lucro e que não teria praticamente nenhum motivo para ele ser liquidado e você acabar se preocupando com uma notícia, né, com uma notificação que você recebeu aqui dizendo que você tem o encerramento do Nubank. E além disso, eu até nem falei nesse vídeo, mas as caixinhas, elas também têm a proteção do FGC. Eu tô aqui na caixinha e eu consigo te mostrar isso aqui dentro do próprio aplicativo. Aqui nessa parte de investimentos da caixinha e descer até lá embaixo, ele já me diz aqui, ó, garantido pelo FGC em até 250 mil. Tocando aqui, ele vai mostrar exatamente o que acontece. A caixinha ela é garantida pelo FGC. Todos os RDBs, e a caixinha ela é um RDB, eles contam com a segurança do Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege o valor total dos seus investimentos no banco emissor até o limite de 250 mil reais. Então, se você tem ali até 250 mil na caixinha do Nubank, você vai estar garantido. E ele ainda explica aqui o que é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma entidade privada sem fins lucrativos e que administra o mecanismo de proteção aos investidores em casos de intervenção, liquidação extrajudicial e insolvência de instituições que estão associadas ao FGC. Gustavo, não entendi nada. Basicamente, se o banco que você investiu o dinheiro, né, você emprestou o dinheiro, basicamente, se ele quebrar, você está garantido aqui pelo FGC. E ele ainda fala, ó, o FGC oferece a garantia de um valor máximo de 250 mil reais por pessoa nos investimentos realizados em um mesmo conglomerado financeiro, e ele até não mostra aqui, mas eu sei que o limite máximo é de R$1 milhão ali, se você tiver em 4 conglomerados financeiros diferentes, né? Então, se você colocar 250 mil em 4 conglomerados financeiros diferentes, você está garantido aqui pelo FGC. Ah, Gus, mas o que é um conglomerado financeiro? Basicamente, são empresas que são donas de outras, né? Então, por exemplo, você tem o Nubank, é um conglomerado. Você tem o Mercado Pago, é outro. Você tem, por exemplo, o Banco Master, que ele teve ali a sua insolvência, né? Ele faliu nos últimos meses, ele era um conglomerado e ele ainda pegava alguns outros bancos, como, por exemplo, o Banco Will, né? Então, esses dois ali, eles formavam apenas um conglomerado. E agora eu vou te recomendar esse vídeo aqui, porque se você tava com medo do Nubank tá roubando o seu dinheiro, eu fiz aqui um experimento em que eu deixei meu dinheiro por vários meses dentro da caixinha do Nubank e eu ainda te mostrei
tudo sobre o quanto que rendeu e sobre toda a segurança do Nubank. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no futuro.